Bem, vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, já vimos a revisão das equações de conservação, já vimos toda a parte fundamental de difusão de quantidade de movimento, difusão de calor, relações de camada e limite, a importância do número de Prandtl. Vimos uma interpretação do número de Reynolds, né, não comum, né, na literatura. Os elementos essenciais para a gente entender o restante do curso agora já foram dados nesse momento que falamos da camada limite, né, e falando desses processos, né, de criação da camada limite, problemas difusivos, etc., os conceitos de camada limite, hidrodinâmica e térmica. E hoje, nessa continuidade, né, dos nossos estudos, nós vamos estudar escoamento no interior de dutos. O escoamento e a transferência de calor no interior de dutos. Então vamos colocar aqui um título, né? Escoamento no interior de dutos. É desnecessário, né, a gente comentar sobre a importância do escoamento em dutos, né? Quer dizer, a engenharia está, né, digamos assim, carregada de situações que envolvem problemas, que envolvem dutos, né? Quer dizer, é uma coisa das mais comuns. E o que se quer quando se estuda o escoamento no interior de dutos? De novo, nós queremos saber qual é a perda de carga que existe nesse duto. Sabendo a perda de carga, e por que tem a perda de carga? Porque nós temos as tensões cisalhantes, né, que consomem a energia, né, e a pressão que o fluido tem ao escoar. E nós queremos saber essa perda de carga porque nós queremos projetar qual é a bomba que vai suprir a energia, né, a pressão suficiente para que um escoamento com uma determinada vazão exista nesse duto. Quer dizer, então o objetivo da engenharia, calcular a perda de pressão, a perda de carga, né, costumeiramente falando, para você dimensionar a bomba. E também ficar sabendo das transferências de calor que vão acontecer nesse duto. Por quê? De novo, para você projetar os teus equipamentos do ponto de vista térmico. Quer dizer, você tem um duto, às vezes, que recebe um determinado fluido numa certa temperatura, e aí você tem uma distância, sei lá, 10, 20 metros de duto, ele está isolado, por exemplo, entra com uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente, e você se pergunta, qual é a temperatura que esse fluido vai sair aqui depois desse comprimento desse duto? Porque às vezes você está fazendo aqui um processo que você quer uma certa temperatura. Então, eu tenho lá na minha caldeira, eu tenho uma água quente sendo produzida, que vai entrar nesse duto com uma certa temperatura, sei lá, 90, 95, e eu quero saber com que temperatura ela vai sair aqui depois desses 10, 20 metros de comprimento do duto. Por quê? Porque eu preciso que ela chegue aqui com uma certa temperatura para que atenda o meu processo onde ela vai ser usada. Bom, daí eu tenho que pensar, qual é o isolamento que eu tenho que colocar? Como é que eu projeto isso, né? Então é de novo, a perda de carga, tal, e o fluxo de calor, o que duas linhas é o que a gente quer com o escoamento no interior de dutos também, né? Vocês verão agora aqui, já que teoricamente é tudo igual, né? Eu vou colocar aqui um duto que são duas placas planas agora. É um duto, né? Vamos chamar isso de escoamento entre placas planas paralelas. Tenho aqui infinito, e exatamente a nossa placa que já tínhamos, colocamos outra aqui, né? E temos aqui uma entrada
uma determinada velocidade, por exemplo, vamos colocar aqui um U, né? um U médio, constante aqui, né? Que seria equivalente, sei lá, ao nosso infinito, se fosse a placa. E o que vai acontecer aqui é exatamente o que nós já estudamos. Essa placa se desenvolverá uma camada limite hidrodinâmica, uma camada limite térmica. Quer dizer, que não temos mais o que explicar desse ponto de vista. Vai aparecer um detalhe aqui importantíssimo, né? Mas nós sabemos que esse fluido vai entrar aqui com uma certa velocidade constante. Numa outra posição, que eu vou chamar de x aqui, numa outra posição x, eu tenho velocidade zero nas paredes, conforme era lá quando estudamos a camada limite, e um perfil de velocidade que nós vamos começar a ter a difusão de quantidade de movimento, e esse perfil vai começar a ter uma forma desse tipo. Massa sai, né? Vai sair da parede, né? Assim, não subir, né? Aqui nesse caso descer, a massa se dirigirá ao centro do duto, porque nós vamos começar a ter uma velocidade V aqui, né? Claro, a massa que passa aqui não é a mesma massa que passa aqui numa certa altura aqui, né? Então isso, a massa vai sendo jogada para dentro do centro do duto. Numa outra posição, essa velocidade constante nessa posição aqui, ó, vai ter um conceito aqui de novo, que vai ser a nossa camada limite, né? Numa região mais adentrando ao duto, eu vou ter os efeitos difusivos penetrando mais. E eu vou ter então aqui uma outra posição, onde eu vou criar aqui uma outra posição. Isso obviamente vai terminar quando, né? Eu vou fazer mais dois perfis aqui, mais um retinho aqui, e aqui agora numa outra posição eu tenho isso aqui. Perfil de velocidade está aqui, né? Velocidade no centro aumentando. Aqui eu nem cheguei a fazer aumentar muito, né? Mas eu vou colocar um pouquinho mais assim. E velocidade no centro, velocidades. Ou seja, essa velocidade vai aumentando, até chegar na velocidade onde as camadas limites se encontraram. As camadas limites se encontraram. Ou seja, a tensão, eu vou melhorar aqui, ou ampliar, né, o nosso duto. Eu tenho aqui agora uma repetição desse perfil. Uma repetição desse perfil. Com a mesma velocidade aqui, a mesma velocidade aqui, a mesma velocidade, tudo igual. U não varia mais com x, a partir dessa posição. Tá? U não é mais função de x, a partir dessa posição. E aqui, aqui o U é função de x e de y. O que nós chamamos daqui para frente? A região plenamente desenvolvida. A região plenamente desenvolvida. E essa aqui, obviamente, é a região de entrada. Mas todas as explicações aqui do processo difusivo é idêntico à camada limite sobre placa plana. Qual é a diferença fundamental aqui, nesse problema, em relação à camada limite sobre a placa plana, que era externa, né? Qual é a diferença aqui? Pode me dizer. Se eu quiser resolver esse problema, eu posso resolver com as técnicas que aplicamos para camada limite? Ou não? Podemos?
Mas tem uma diferença fundamental aqui, qual é? Agora, quem é o infinito nesse problema? Quem é o infinito nesse problema? Essa aqui é a única diferença. Que na camada limite sobre placa plana, que a gente tinha só isso aqui, né? Isso aqui ia lá para o infinito, e essa velocidade, o perfil chegava sempre em U infinito, que era sempre igual. Ele ia mudando a derivada, a tensão cisaliante ia mudando, mas o perfil era sempre o infinito. Aqui também tem um infinito, só que ele varia. Quer dizer, aqui eu tenho o infinito seria aqui, o infinito seria aqui, o infinito seria aqui, até que encontram-se as camadas limites. Então o infinito que era, ele poderia ser variável com x lá na camada limite sobre a placa plana, nós vimos isso. Ele poderia ser variável com x, mas era uma variação que você conhecia, era dada a variação. Olha, o infinito varia assim, é uma função de x. Complicava um pouco a equação para resolver, mas você sabia quem era o infinito. Aqui você não sabe, porque aqui a velocidade vai saindo das paredes, né, de perto da parede e adentrando, aumentando a velocidade do centro, e você não sabe qual é essa velocidade. Então, essa é a única diferença, que você aqui tem que acoplar, se você quiser resolver com as equações da camada limite, acoplar a solução da camada limite com uma solução de um escoamento de Bernoulli, escoamento invisto, onde o infinito varia, né? Então você teria lá, nessa região você tem que P sobre ρ mais o infinito mais o, botar assim, o barra quadrado sobre 2 é uma constante. Você tem isso nessa, né? E só que isso aqui vai variando, né? Não é? Isso aqui ficou um pouquinho confusa a minha nomenclatura, né? Porque aqui parece um infinito, um barra constante. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar isso aqui para não confundir. É um U variável com x. Eu vou botar assim, ó, um U de x ao quadrado sobre 2. E aí essa pressão, isso vai mudando, essa pressão vai mudando, né? Quer dizer, você tem aqui esse problema acoplado com o problema da camada limite. Acoplado com o problema da camada limite. Então aqui as equações e tal, se você resolver esse modelo matemático, você vai estar resolvendo o problema como um todo, né? Porque lá naquele problema da camada limite, o que ele pede lá? O infinito, né? Aqui. E aí você tem que tirar daqui, né? Então aquela relação que liga a pressão com o infinito vem daqui para jogar lá. Aí tem que bolar um esqueminha de novo, né? De solução matemática, né? Mas está acoplando um problema de escoamento invisto com um problema de escoamento viscoso que é dentro da camada limite. Resolve esses dois, você está resolvido o problema. Porque você tem uma diferença, né, em relação à camada limite, que agora o teu U infinito, se você pensar isso aqui, né, como um escoamento externo, ele está variando, o infinito está variando. Mas você resolve associando ao problema da camada limite um escoamento invícido, né? Então você pode resolver dessa forma. Claro que tem coisas aproximadas que você pode fazer aqui. Vocês poderiam, eu poderia perguntar a vocês, se vocês quiserem ter uma ideia de qual é o comprimento de desenvolvimento, essa região aqui, nós podemos chamar que tem um XD, um comprimento de desenvolvimento, XD. Como é que nós poderíamos estimar, ter uma ideia de qual é o comprimento que leva para chegar ao perfil plenamente desenvolvido, perfil que não muda mais? Porque quando chegamos aqui, a velocidade U não muda mais, é lógico que não tem mais V, né? V vai para zero.
V vai para zero, fica só U de Y, U de Y, U de Y o tempo todo, né? O duto todo, né? Então, se quiséssemos ter uma ideia do comprimento de desenvolvimento, eu vou usar as expressões que a gente achou da camada limite, que diz o seguinte, que o x é da ordem de 4,92 Reynolds x na menos meio. Posso usar isso aqui como uma aproximação minha, né? Isso aqui é um problema de camada limite. Quer dizer, e aí achar o comprimento de desenvolvimento que nós acharíamos, então, se eu colocar que isso aqui tem uma dimensão, por exemplo, eu vou usar essa dimensão aqui para o número de Reynolds, né? Se eu usar essa dimensão D entre as placas, ficaríamos com o seguinte, né? Só substituir aqui esse Reynolds, etc. Aqui seria um X de desenvolvimento, né? E esse X acontece quando? Quando o delta é D sobre 2. Na região plenamente desenvolvida, esse delta é D sobre 2. Tá? Então a espessura da camada limite, perdão pessoal, que tudo errado isso aqui, né? Delta é da ordem de x, tá? Delta é da ordem de x 4,92 Reynolds x na menos meio, né? Corrijo ali, pelo amor de Deus. Tá? Agora, quando o delta é D sobre 2, eu vou tirar o x de desenvolvimento, certo? É fácil aqui, né? Quando o delta é D sobre 2, eu tiro o x de desenvolvimento. Então, esse xd é da ordem, o xd é da ordem de D, Reynolds, baseado em D, na menos 2. É D, Reynolds, baseado em D, na menos 2. Né? Esse é o comprimento de desenvolvimento, né, que nós temos como estimativa, né? Como estimativa desse comprimento, usando as relações da camada limite. Né? Se eu quiser melhorar isso aqui, aí faço uma solução integral aproximada. Se eu quiser melhorar isso, então aí eu faço uma solução exata do problema dentro do duto. Né? Mas vejam que não tem novidade nenhuma. É um crescimento de camada limite como tivemos na placa plana. Podemos ver aqui também o que acontece com a térmica. A camada limite térmica. Camada limite térmica. A camada limite térmica segue o mesmo processo. Se eu tiver aqui agora um fluido, né, entrando com essa velocidade U barra, com uma temperatura T de entrada, se essa temperatura for T0, lá também T0, vamos ter exatamente o mesmo procedimento, difusão de calor agora, criando a espessura da camada limite térmica. Então aqui agora nós vamos ter um delta térmico. Não precisamos discutir muito mais isso, né? Vamos ter difusão de calor até que as camadas de limites novamente se encontrem. Muitos textos não chamam esse escoamento interno aqui, né, de camada limite. Tem uma certa, digamos assim, forma de tratar o problema que, quando se fala em camada limite,
é induzido a pensar que é um escoamento externo. Quando se fala em camada limite, sempre pensa em um escoamento externo sobre uma placa, sobre um cilindro, sobre uma superfície qualquer, mas quando se vai para dentro do duto, muitas vezes não é chamado de camada limite, mas é claro, aqui é exatamente uma camada limite, né, que se desenvolve e atinge a região plenamente desenvolvida. Aqui temos o mesmo problema, a mesma questão do crescimento da camada limite, né? Vejam aqui, eu vou desenhar um perfil. Se está entrando com a temperatura TE, aqui tem T0, né? Eu vou simbolizar o comprimento T0, a magnitude T0, por esse comprimento aqui. Aqui é T0. Vamos imaginar que T0 é maior do que TE. Então é lógico que eu vou começar difusão de calor e eu vou ter aqui uma temperatura, né, T0, difusão, eu vou ter um momento que isso aqui ainda é TE e vai a T0. Esse comprimento é a escala aqui para TE. Então, de novo, eu tenho aqui um conceito de camada limite. Quer dizer, nessa situação, difusão impressionou o fluido até aqui. Claro que isso aqui é tudo contínuo, né? Impressionou o fluido até aqui. Essa parte de fluido não sentiu a parede ainda. É um fluido que entrou com TE. O fluido do meio é o último a sentir os efeitos da parede. Só vai sentir quando lá aquelas partículas do meio do duto, na linha de centro, só vão sentir o efeito da parede quando as camadas limites se encontrarem. Porque o efeito difusivo vai viajando para dentro do seio do fluido aqui, aumentando essa temperatura, né? E vai mudando. Chega uma hora que ela vai passar a conhecer, a linha de centro vai passar a conhecer, opa, teve uma condição de contorno com temperatura T0. Se você olhar, né, uma outra posição, eu vou colocar aqui, nessa posição, onde eu já desenhei a camada limite, claro que eu vou ter aqui, de novo, né, nessa posição, um T0, aqui, efeitos difusivos penetraram mais, ainda eu tenho uma parcela de fluido que ainda não sentiu, né, e vai desse tipo, né? Então, eu tenho, quando eu cheguei aqui, eu tenho meu T0 de novo, e agora eu tenho um perfil que já sentiu completamente, né, os efeitos da parede. Então, aqui está a minha camada limite. O conceito lá, né? Dizer lá, uma percentagem, tal, né? Então, esse é o desenvolvimento do perfil de temperatura. Aqui é T0, né? Até que ela sentiu completamente os efeitos, e eu vou ter uma outra temperatura aqui no centro, né? Que não sei qual é, mas lá naquela horinha, isso aqui ainda pode ser o TE, né? É o TE lá, e dali para frente o que acontece? Isso aqui vai continuar mudando ou vai ficar fixo? Raciocine fisicamente o que acontecerá com esse duto se ele for infinitamente longo. O que acontecerá com a temperatura do fluido se esse duto for bastante longo? O que vai acontecer? Vai ficar tudo até zero. É claro, essa é a física. Ou seja, o perfil vai continuar mudando. Se eu estiver numa outra posição, né, e aqui está T0, esse perfil vai indo fazendo assim, numa outra posição, até que depois chega numa posição vai ter T0. Será tudo T0. Ou seja, aqui nós não temos aquela característica que tem lá no escoamento, que o perfil não muda mais.
depois que chegar na região plenamente desenvolvida. Mas a região plenamente desenvolvida desse problema é aqui também. Essa é a região de entrada térmica e essa é a região plenamente desenvolvida térmica. Tá? Região plenamente desenvolvida. Mas T continua sendo função de x e y. T continua sendo função de x e y, até que, para um comprimento infinito, né, o T vai para T0. Mas sempre vai ter aqui um T de x e y, um T de x e y, um T de x e y, até que isso aqui agora, o T de x e y era T0, depois de um comprimento muito longo. Ou seja, o critério de dizer que a região plenamente desenvolvida é quando o perfil da variável não muda mais, não serve aqui, né? Só serve para essa situação, que aqui realmente o perfil da variável que eu estou considerando, que é a velocidade, não muda mais. Aqui não dá para dizer isso, que o perfil não muda mais, porque o perfil muda, vai continuar mudando. Ou seja, mas existe uma região plenamente desenvolvida que é até onde as camadas de limite se encontram. Então, a definição mais adequada, seja para velocidade, seja para temperatura, é dizer que a região plenamente desenvolvida é atingida quando todo o fluido sentiu a condição de contorno que foi aplicada, seja ela hidrodinâmica ou seja ela térmica. Na hidrodinâmica, qual foi a condição de contorno que foi aplicada? A velocidade vinha com U barra e na parede passou a ter U0. Essa foi a condição de contorno. Qual é a condição de contorno que foi aplicada para a temperatura, que aconteceu no problema de temperatura? Vinha vindo com temperatura T de entrada, e passou para T0. Né? Lá na borda de ataque é a tal singularidade que nós já falamos. E depois o perfil de temperatura começa a mudar, bem como o perfil de velocidade começa a mudar. O perfil de velocidades, quando chega na região plenamente desenvolvida, não muda mais, mas o perfil de temperatura não. Tá? Existe um perfil de temperatura que não muda mais, nós vamos chegar lá. Existe, né? Quem não muda mais, quem é um θ, que não é função de x, é isso aqui, é um grupinho, T0 menos T, sobre T0 menos, vou botar aqui uma temperatura, Tm, que nós não sabemos ainda quem é, mas já vamos saber. Esse perfil θ não muda mais, que é um grupinho, esse muda, todo mundo muda aí, mas eles vão mudar de uma forma, que depois eu vou explicar melhor, da mesma forma, de tal maneira que o θ não é mais função de x. Então aqui o U não era mais função de x. Aqui não é o T que não é mais função de x, é o θ que não é mais função de x. Tá? Ou seja, aqui o θ, então, o θ é só uma função de y, bem como na região plenamente desenvolvida, o U é só uma função de y, nessa região, né? O U é só uma função de y. Claro, só varia com y, porque aqui é tudo igual. O θ será assim, mas não o t. Né? Então esse grupinho que nós vamos falar depois. Então qual é a nossa definição de região de entrada, seja ela hidrodinâmica ou térmica? É a região onde os efeitos da parede ainda não foram sentidos por toda a massa de fluido. Daí essa é a região de entrada. Tem fluido aí que ainda não sentiu, entre aspas, que tem uma parede, que ainda não sentiu os efeitos viscosos? Tem. Então essa é a região de entrada. Mesma coisa para temperatura. Né? Então esses são os conceitos básicos, né? Iniciais, né? Que repetem tudo aquilo que nós vimos e mostra aqui para vocês a diferença,
A única diferença. Essa velocidade lá era um infinito conhecida, aqui é um infinito que eu não conheço. E se eu não conheço, eu tenho que acoplar os problemas. Isso com isso. Se eu quiser usar o modelo da camada limite mais o modelo viscoso aqui, né? Mas eu poderia resolver esse problema elíptico, tudo ele, do mesmo jeito. Né? Colocar aqui o modelo matemático do problema elíptico do duto, do escoamento dentro de um duto. Vou colocar aqui essas equações. Né? Então, dentro aqui da nossa sequência, vou colocar aqui focado aqui no escoamento entre placas paralelas, escoamento entre placas paralelas, que eu já usei aí esse escoamento para mostrar que a física se repete aqui, né? Que é um problema de camada limite, a região de entrada. E essa região aqui, ó, essa região plenamente desenvolvida, nós podíamos dizer o seguinte, que é uma região que é totalmente de tomada pela camada limite, né? Depois dali a camada limite não muda mais, ela fica com espessura, né? Nessa região plenamente desenvolvida, o delta térmico não é mais função de x também. Também aqui o delta não é mais função de x na região plenamente desenvolvida. O delta é o mesmo, o delta é d sobre 2 aqui, né? Se isso fosse um duto circular, não duas placas, a explicação é absolutamente idêntica, né? Você teria uma camada limite que viria crescendo, 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 crescendo até fechar, né? No centro do duto. E nós teríamos o perfil que é, aqui nessas duas placas, nós vamos ter um perfil assim, que não muda nessa direção, porque pegamos duas placas. Mas se fosse um duto circular, nós íamos ter aqui como é que seria o perfil? Parabólico, né? Mas a camada limite foi crescendo, crescendo, crescendo de todas as paredes, né? Tinha uma velocidade indo em direção ao centro e aumentando essa velocidade até ficar constante na região plenamente desenvolvida, né? Então, se for um duto, onde tiver parede, ele vai construir e crescer uma camada limite, até que chega lá no centro. E o perfil é parabólico, né? Como se fosse uma cabeça de melancia ali, né? Um pedaço de... pegar uma... Todo mundo conhece a melancia, né? Então, cortar ali aquele perfil parabólico, né? Que fica no duto circular. Daí eu me lembrei de uma pergunta, que é interessante. Alguém lembra da mecânica dos fluidos? Essa velocidade aqui, obviamente é maior do que o barra, certo? Essa aqui do centro, né? Aquela que se estabelece e depois fica constante no centro das duas placas. Como é que essa velocidade se relaciona com o barra? É uma relação entre as duas. O barra, vamos chamar essa velocidadezinha aqui de o máximo. O máximo. Como é que o máximo se relaciona com o barra? Isso é um número. Que número é esse? Lá da mecânica dos fluidos da graduação. Que número é esse? Pode falar alto, não tem problema. 2? Ou eu complemento a pergunta. Se o duto foi escoamento entre placas paralelas, eu tenho aqui escoamento entre placas paralelas. Eu tenho um perfil assim, tenho o máximo, tenho o de entrada, o barra, e tenho aqui o máximo. Então já fizemos aqui, quem é o máximo sobre o barra? E agora eu tenho aqui um duto circular, só que eu vou escrever o duto, desenhar o duto de lado aqui, dando o mesmo, né?
Quer dizer, agora isso aqui é um duto. Olhando de lá, né? Num corte aqui, a linha, né? Isso aqui é um corte a linha. Você vê assim, né? É um duto. Quer dizer, o duto também, eu vou ter alguma coisa assim. Vou ter um máximo e vou ter um U que entrou aqui também. E vou ter um máximo também. Então eu tenho o máximo aqui sobre U de novo. Eu pedi para vocês me darem esse número. Aqui também tem um número. Mas se vocês não lembrarem o valor, o número exatamente, eu perguntaria o seguinte: desses dois números aqui, N1 e N2, quem é o maior? N2. Hã? N2. N2? Por quê que N2 é o maior? Por causa da conservação da massa, o outro consegue trocar a quantidade de movimento para os lados, enquanto no duto tudo vai se apontar para o meio. Mas olha que nas placas paralelas não tem nada para lá. Não tem massa indo no outro eixo, certo? Eu só tenho massa indo aqui também. Não dá para imaginar que massa saiu, foi para lá. Não, a placa é infinita aqui. Então eu tenho os escoamentos só aqui, entre as placas. Então a velocidade entre as placas paralelas, ela é da placa para o centro. No duto, ela também é da placa para o centro, radial. Certo? Mas quem é a favor de que o N2 é maior que o N1 ainda? E me deu uma explicação um pouquinho melhor que essa. Porque você imaginou que o N2 vai ser maior que o N1, porque massa não poderia escapar, né? Que eu tenho mais, mas não tem nada indo para lá, nessa região. Então, a explicação não bate. No N1 não vai ter nada escapando, mas no N2 vai ter massa entrando ao centro. Bastante, o N2 vai ter... Vai ter mais massa entrando no centro por causa das paredes. Mais massa vindo das paredes para o centro? A área da parede vai ser maior. Hã? A área da parede do duto não vai ser maior, não? A que está ligando tudo? A área que nós temos de atuação da tensão. Nós temos uma área de atuação da tensão mais significativa que só nas duas placas. Quando eu tenho duas placas aqui e aqui é infinito, eu posso cortar um pedacinho. Tudo acontece igual aqui, né? Nessa direção perpendicular aqui ao quadro. Então, eu tenho a superfície de cima e a superfície de baixo, que tem tensão cisalhante. Aqui não tem, né? Desse lado não tem tensão cisalhante. Então ela vai mais... Né? Ou seja, quando eu tenho duto, eu tenho mais área para segurar o escoamento e ter mais velocidade, indo a velocidade para o centro e aumentando a velocidade do centro, porque eu tenho mais área segurando mais o fluido, né? E pela conservação da massa, agora sim, você citou, daí para conservar a massa tem que andar mais no centro, porque é só racionar como eu falei. Nas duas placas eu tenho tensão cisalhante aqui e aqui, não tenho nada aqui e nada aqui. O tubo circular, ele se aproximaria se eu pegasse um quadrado aqui, tensão cisalhante aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu pegar meu duto circular e dar uma achatadinha nele, eu ficaria com tensão cisalhante nas laterais, em cima, embaixo. E aí nós teríamos uma velocidade. Então o N2 é maior que o N1. Né? O N2 é maior do que o N1. E agora, quais são os números? Para a gente colocar N1 é igual a quanto? N2 é igual a quanto? Não gravou lá da mecânica dos fluidos. Isso aqui é 2 e esse é 1,5. Né? Esse é 2 e esse é 1,5. Quer dizer, então nós temos, né, tem que raciocinar sempre assim. Pô, que área eu tenho? O que segura o meu fluido? Né? Para você poder fazer essa análise e responder essa questão.